Hello ladies, Barba na área para mais um vídeo. Assisti o Gladiador 2, então essa é a minha review. Vou fazer essa review sem spoilers. Daí no próximo vídeo eu vou fazer a review com spoilers. Mas antes, vinheta. Eu achei um filme bem interessante, conseguiu colocar pontos muito positivos da ação, a fotografia, eu gostei bastante desse filme. O Denzel Washington está impecável nesse filme. O Pascal eu achei interessante, que é um personagem importante no primeiro filme, ele está de volta agora. Que eu vou falar com spoiler, então não vou falar quem que ele é agora. Mas ele é um gladiador e você vê partes tensas que ele entrega nesse filme. Ele entrega partes de dramatização, partes tensas, a parte de ação dele com o Pedro Pascal eu gostei bastante. O Pedro Pascal está excelente nesse filme. Eu não curti tanto nesse filme. A Corey Nilsson ficou a desejar, que é a Lucília. A Lucília eu achei que deixou a desejar um pouco nessa trama, por causa que no primeiro filme ela teve mais tempo de tela, mas nesse filme não foi tanto um tempo de tela que ela teve. Todos os momentos que ela aparecia eram muito bons, mas eu acho que em relação aos personagens que estavam nesse filme, ela deixou alguns pontos a desejar. Mas ela é uma boa atriz também. Gostei bastante do Peter Morrison, mas eu acho que deram bem menos tempo de tela para ele do que os outros personagens. Poderiam dar mais tempo de tela para ele, por causa que pouco tempo de tela que deram para esse personagem, você via que ele dava um show em tela. Ele é um grande personagem, tanto quanto o Pedro Pascal, o Paul Mescal, o Denzel Washington. Ele não deixou a desejar para nenhum desses personagens. O Jeff Quinn é uma grande aposta para esse filme, mas eu gostei bastante pela atuação dele. Ele como vilão ficou esplêndido nesse filme, porque a gente viu ele em outros filmes, mas numa pegada mais de ser um coadjuvante, um protagonista, mas ele não era um vilão. Nesse filme ele é um vilão que você sente o peso do vilão, você se importa com ele, você sente sensações ruins, como se o vilão quer que morra. Assim você sente que um ator ele pode ser bem representado no filme, um ator interessante, ele tem uma boa entrega, ele sabe desenvolver no papel, eu gostei bastante disso. O desenrolar da trama é muito bom. O plot twist deixou um pouco a desejar. Eu acho que o primeiro filme soube trabalhar melhor esse ponto do plot twist do que esse filme. A trilha sonora eu curti bastante. Foi um ponto forte desse filme, para mim foi muito interessante. Agregou bastante no filme. Vários momentos eu achei interessante nesse filme. Desde a atuação, a fotografia, personagens, a ambientação. A ambientação, você sentia que você estava no clima do filme, você sentia que você estava realmente na Roma, que você estava no Coliseu, que você estava presenciando aqueles caras lutando na arena e tudo mais. O peso que era naquela época dos caras lutarem com os animais, eles trouxeram os animais para lutar com os seres humanos, a barbárie que era naquela época para divertir as pessoas, que tem um pouco de hoje em dia, né, que é hoje em dia. Foi puxado de lá e nesse filme é intensificado, mostrado bastante nessa Roma. Que teve umas partes viajadas no filme, eu achei interessante. Aparece o arqueiro que vai buscar as pessoas e toda essa parte da mitologia romana, da mitologia grega, dos barqueiros buscando as pessoas para ir levar para o mundo dos mortos. Eu achei bastante interessante. O começo eu gostei bastante por causa da ação. Todos os momentos de ação nesse filme, desde o momento dentro do Coliseu, a parte do começo, a parte que rola no final eu gostei bastante. Principalmente que tem aquele pequeno plot twist, mas eles não souberam desenvolver tanto o plot twist quanto no primeiro filme. Isso é um problema que eles deviam ter desenvolvido melhor no primeiro filme. Por isso que eu acho que esse filme fica abaixo do primeiro filme. Ele não é um filme medíocre nem ruim. E nem deixa a desejar por causa de lacração, esse tipo de coisa. Ele é um filme bom, só que ele podia ser no mesmo nível do primeiro. Ele podia até superar o primeiro em alguns pontos, mas ele foi no feijão e arroz, ele fez o básico. Ele fez o básico bem feito, não se arriscou muito, não colocou coisas novas. Ele colocou alguns pontos na trama, pontos novos, mas não agregou tanta coisa na história principal que rolou no primeiro filme.
contou o desenrolar da trama que aconteceu no primeiro filme, deu pontos chaves do primeiro filme, ele trouxe agora como o ator do Paul Mescal, que no decorrer do filme você entende que ele está todo envolvido nessa trama, principalmente por causa do primeiro filme que acontece. No decorrer do filme mostra por que ele é tão importante na trama, por que ele é tão inteirado na trama, por que ele é o personagem principal. Mas você só vai descobrir isso aí você assistindo o filme. No começo você não vai se tocando, mas daí você vai entendendo por que ele entende tanto da cidade, por que ele conhece as pessoas, por que ele conhece de poesias, de poemas, esse tipo de coisa. No decorrer você vai entendendo, mas eu vou falar mais pra frente porque que isso ocorre. Agora eu não vou poder falar porque tem spoiler, vai entregar do filme. E o vídeo com spoiler eu vou gravar só daqui a pouco e vou postar mais pra frente. Eu venho colar aqui e vai estar no meu canal. Se você quiser saber de spoilers, veja lá. Aqui eu só vou falar pra quem não assistiu o filme ainda, pra não estragar a experiência. Mas vale muito a pena você assistir no cinema, porque o Ridley Scott direcionou muito bem esse filme, os roteiristas ajudaram bastante, deu uma trama bem coesa, um roteiro muito bem desenvolvido, cada personagem tem um tempo muito bom de tela, as trilhas sonoras eu gostei de todas, foi um assertivo nos times certos, nos times corretos, pegou cada ponto da trama, isso é muito bom, porque se o diretor não souber guiar bem a trama, não souber guiar bem o filme, ele não vai saber colocar os pontos certos da trilha sonora nos momentos certos. Nem plot twist, nem os esquemas de filmagem, fotografia. Nesse, o Ridley Scott soube guiar muito bem esse filme. O Ridley Scott, então é difícil ele fazer um filme errado. Porque ele é um diretor renomado, então ele mais ou menos sabe guiar um filme, ele sabe guiar bem essa trama. Fique despreocupado porque esse filme não tem praticamente quase nada de lacração, então não é estragado por ideologia política, por esse tipo de coisa. É um copia e cola do primeiro. Eles acertaram bastante nesse ponto. Não fizeram coisas interessantes novas, agregaram poucas coisas, mas fizeram pontos assertivos porque guiaram ao primeiro filme. Fizeram o primeiro filme e não estragaram o primeiro filme, colocando os conceitos que não agregam em nada no enredo. Por isso que pra mim foi um filme muito interessante. Eu curti. Achei um filme bem intenso, bem interessante, principalmente pela parte de fotografia e ação. Eu curti bastante. Não é melhor que o primeiro, mas ele vale a pena você assistir no cinema. Vale o dinheiro, vocês vão curtir bastante. Principalmente pela pegada do primeiro. Se você curtiu o primeiro, você vai adorar o segundo. Claro que você não vai curtir tanto quanto o primeiro, mas ele tem pontos importantes, pontos interessantes nesse filme. Pontos agregados novos, não coisas novas pro filme, não muito novas, mas é um feijão com arroz bem feito. Por isso que eu falo, um filme, feijão com arroz, a coisa que pode ter, um filme que agrega bem no filme. Porque daí se um filme for bem feito, um feijão de arroz bem feito, o filme pode ser até 2 horas de duração. As pessoas vão gostar, as pessoas vão curtir e vai dar uma bilheteria muito boa. E eu acredito que esse filme vai dar uma bilheteria muito boa. Mesmo não tendo pontos tão relevantes quanto o primeiro. Ele traz pontos novos, pontos importantes para a trama. Eu acredito que talvez se fazer bastante sucesso, talvez tenha uma continuação, e eu espero que não, porque senão vai estragar a experiência, porque geralmente se os caras acertam no segundo, erram no terceiro. Dificilmente uma produtora ou um diretor acerta no segundo filme, numa continuação. O diretor tem que ser muito fora da curva, muito bom para acertar na segunda continuação. Às vezes não ocorre, mas às vezes acontece. Esse filme acertou bastante nesses pontos, principalmente que soube pegar a primeira trama e colocar pontos nessa segunda. Isso aí ajuda bastante você entender o enredo, entender o personagem, o que rola, tudo mais. Não estraga a nossa experiência em momento algum por mitologia, lacração, esse tipo de coisa. Não tem praticamente nada nesse filme. É um filme interessante, é um filme divertido pelas cenas de ação, pela trama que se enrola, pelo que acontece pelos personagens. Você se empolga, você se inteira pelos personagens, você torce por eles. Ele traz uns personagens bem desenvolvidos, uma trama muito boa. Cada atuação soube se encaixar em toda parte do filme, cada detalhezinho. Tem personagens que eles deram mais tempos de tela do que outros, mas todos os personagens souberam se doar bastante para esse filme, por isso que eu curti bastante. Fotografia impecável, figurino muito interessante, porque é Roma antiga, então eles trouxeram figurinos, trouxeram
como era feito no Coliseu naquela época, muito do que acontecia naquela época, o povo se revoltando com os imperadores quando eles faziam coisas erradas, os gladiadores sendo exaltados pela população quando eles venciam e matavam os inimigos, e tinha aquelas pessoas sendo mortas, animais sendo trucidados, pessoas sendo decapitadas. Eles souberam trazer bastante essas barbáries que entretinham as pessoas naquela época, porque naquela época não tinha entretenimento. O povo sofria com alimento, sofria com saneamento, esse tipo de coisa, porque quem tinha bastante, isso era a burguesia, eram os imperadores, eram os reis e tudo mais. Então, o que eles faziam? Eles trouxeram o Coliseu para entreter as pessoas e meio que fazer as pessoas esquecerem desses lados ruins, desse tipo de coisa, para eles continuarem no poder, para não ter reviravoltas, não ter motins, eles não ser tirados do poder. Então eles faziam isso como forma de entretenimento, assim as pessoas esqueciam as coisas ruins que eles faziam, de não trazer comida, não trazer ambientação, saneamento básico, e daí isso é alimento tanto do povo humilde, quanto da burguesia, quanto dos imperadores, tanto dos reis. Isso era comercializado, porque como tinha venda de escravos nessa época, troca de pessoas e animais, eles fizeram o Coliseu e traziam escravos de outros lugares, Roma, da Grécia, da Pérsia, e juntavam essas pessoas para lutarem e para se gladiar e conseguir fama, conseguir fortuna. Tinha gladiadores que conseguiram escapar dessa barbárie, conseguiram fugir ou conseguiram conseguir a liberdade comprando com dinheiro, com fama. Eles tinham um status, eles eram tipo como super-heróis, como atores hoje em dia, eram famosos, eram idolatrados. Então muitos continuavam porque eles gostavam desse tipo de ser idolatrado, como um ícone, como um líder, como um artista, por causa que quando mais eles matavam, mais eles faziam fama, mais eles ganhavam no Coliseu, mais famas eles tinham. Isso é demonstrado bastante com máximos. Eu gostei de pontos na história que eles trouxeram no primeiro filme, como o ator principal lá, que está envolvido bem na trama, ele faz pontos que remete ao filme antigo, a roupa que ele veste no final remete ao filme antigo, toda a história é baseada na história dele, que no decorrer da história você vai entendendo por que ele foi colocado na trama, qual que é o envolvimento dele com o primeiro filme. Esses pontos que foram colocados, a dramaturgia, o roteiro bem feito, a fotografia, a vestimenta, a ambientação, essa climatização que coloca a gente imerso no filme, como se a gente estivesse em Roma, eu curti bastante, é bem interessante. Então vale muito você assistir no cinema. Se caso você assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou do filme. Se você vai assistir, vai lá, assiste, volta aqui e comenta o que você achou do filme. Deixa aqui nos comentários um cavalinho, um ponto, qualquer coisa, o que você achou da minha apresentação aqui no vídeo, o que eu posso melhorar. Me dê ideias para próximos conteúdos, próximas reviews de filmes, séries, que daí eu vou pegar e vou gravar nos próximos vídeos. E fique atento que eu vou fazer daqui a pouco vídeo com review com spoilers. Então fique atento que eu vou lançar daqui a pouco. Tamo junto, galera, e não deixa de curtir o vídeo. Não esquece de dar o like e seguir o canal.